Paz do Senhor, irmãos, chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade eu quero ler o Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 18, dos versículos 35 a 43. Assim está escrito na Palavra do Senhor. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E os que iam passando repreendiam-no, dizendo que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Esse é o texto que escolhemos para esta oportunidade, texto bem conhecido da maioria e quase todos já ouviram falar sobre este assunto, o cego de Jericó. E mais uma vez eu quero falar também neste assunto. O que aconteceu e que lições nós podemos aprender com este homem que era cego, estava mendigando, tinha necessidades, e quando percebe que Jesus vem, ele lança o seu clamor. Então, está-nos escrito aqui que quando Jesus estava chegando perto de Jericó, eu sempre digo que quando Jesus vinha Jesus e vinha o povo, vinha a multidão, vinham os discípulos, vinham aqueles que estavam junto a Jesus e que faziam isto com prazer, com alegria, e outros por várias outras finalidades que acompanhavam para encontrar em Jesus alguma falha, alguma coisa, mas estava lá no meio do povo, fazia parte daquele grande número de pessoas. E tinha um cego que estava sentado ali próximo a Jericó, na entrada da cidade, estava junto do caminho, e ele vivia ali mendigando, porque não tinha a sua visão, tinha dificuldades, precisava se manter, não tinha recursos, e a única solução que teve foi pedir esmola, pedir ajuda, contar com a generosidade e a compaixão e a boa vontade das pessoas em lhe darem alguma coisa para que ele tivesse o necessário que levar para casa. Então, naquela época, as pessoas desprovidas da visão, sem poder enxergar, atravessavam momentos de dificuldade. Hoje, as pessoas com a deficiência visual, eles conseguem se locomover, eles conseguem trabalhar, eles conseguem andar nas conduções, enfim, parece que não tem limite para eles, porque eles, com o avanço da ciência e a maneira como as coisas estão bem avançadas e adiantadas, eles então estão participando
da vida ativa na sociedade, seja profissional, educacional, familiar, em todos os sentidos. As pessoas que têm deficiência visual não têm mais aquele sofrimento marcado que existia naquela época, quando Jesus estava passando por ali. E este cego estava mendigando. E as pessoas que não têm a visão ou têm a deficiência visual, eles têm a percepção, a audição muito apurada. E ele começou a perceber que alguma coisa estranha ou diferente estava acontecendo, porque ele estava ali todos os dias e ele sabia como era o movimento daquela localidade, as pessoas que passavam por ali, ele percebia sempre o ir e o vir, mas neste dia o número de pessoas que estavam entrando em Jericó era algo fora do comum. Era uma coisa diferente, era uma coisa nova, era uma coisa estranha para ele. E quando ele percebe que isso está acontecendo, e ele não podendo enxergar, mas ouviu a movimentação dos passos das pessoas chegando para a cidade, ele pergunta o que é aquilo. Escuta, o que é que está acontecendo? E esses passos, e esse barulho, e esse converseiro, essas pessoas que estão vindo, o que é isto? O que está acontecendo? E alguém responde para ele. Muitos ouviram ele pedir a informação. O que está acontecendo? Mas fizeram que não estavam ouvindo nada e continuaram o seu caminhar. Mas houve alguém lá no meio daquela multidão que deu atenção a este pedido e disse a ele o seguinte: olha, é Jesus Nazareno que passa. É Jesus que está passando, entrando para Jericó. Falou somente isto. É Jesus Nazareno que passava. Foi o suficiente para que aquele homem despertasse naquele momento, apesar de suas limitações e dificuldades, mas ele tinha conhecimento. Certamente ele já tinha ouvido falar de Jesus, quem era Jesus, o que fazia Jesus, como Jesus agia. Alguém deveria ter dito isto a ele, porque a reação deste homem, quando ele teve o conhecimento que era Jesus que passava naquela localidade, e parece-me que Jesus vai passando, porque se Jesus está vindo, o cego está à frente, Jesus para por ali. Dá-nos a entender que Jesus já tinha passado por ali, e quando ele percebeu que era Jesus, ele começou a clamar. E o clamor dele foi certeiro, não foi um clamor qualquer. Ele então começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E este clamor foi indo, e a voz dele saiu, e foi por meio desta multidão, a voz dele foi ecoando, e alguém que estava passando também por ali, repreendeu aquele homem e disse: olha, fica quieto. Não vai adiantar você gritar. Não vai adiantar você chamar Jesus, porque Jesus já está passando. Jesus veio fazer um trabalho aqui e, na linguagem de hoje, como que diz, ele não pode perder tempo com você. Como que diz, você é um caso perdido, fica aí. E faz o favor. Não clama mais não, tá? Não clama não. Fica quietinho e nós vamos seguindo. Aquele homem, ele tinha tudo para
numa situação como essa, ficar triste, decepcionado, amargurado e até muitas das vezes com um sentimento de amargura dentro do coração, porque ele estava clamando a alguém que ele certamente tinha ouvido falar, que era Jesus. Portanto, ele não estava pedindo às pessoas, ele estava pedindo a Jesus. E o que ele estava pedindo a Jesus não era uma esmola, como ele pedia às outras pessoas. O que ele estava pedindo a Jesus era misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sê misericordioso para comigo. Eu preciso da tua misericórdia. Eu dependo da tua misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas não gostaram. É sempre assim. Quando as pessoas já encontraram o seu lugar, já estão próximo de Jesus, para elas é tudo. Só que não abrem espaço para que outras pessoas também se aproximem de Jesus, cheguem perto de Jesus. Não, eu não vou sair daqui para você chegar, não. Você fique para lá. Eu já consegui o meu lugar e aqui agora eu estou aqui ao lado de Jesus e daqui não saio e daqui ninguém me tira. Como quer dizer isto? Então eles se fechavam e não queriam que ninguém clamasse a Jesus ou chegasse perto de Jesus. E quando eles dizem ao homem para ele não clamar, para ele parar de clamar, para ele ficar quieto, que ele estava certamente perturbando, o que o homem fez? Não ficou triste, não tomou aquilo como uma repreensão, algo diretamente direcionado a ele, que ele tinha que se acomodar com a situação dele e que o caso dele era aquele e ele ia viver daquela maneira até que morresse. Mas não. Aquela repreensão que aquele cego recebeu daquelas pessoas foi o combustível para aumentar no coração dele a fé em Jesus, que tinha o poder para ouvir e para curá-lo, e ele então começa agora a fazer o quê? Ele começa a clamar mais alto. Se o clamor dele estava incomodando, agora ia incomodar mais ainda. Porque diz aqui no versículo 39, e os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais. Quer dizer, ele clamava mais, com maior intensidade, com volume maior, com altura maior. E ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O clamor deste homem no ouvido das pessoas trouxe a elas repulsa. E eles não mediram esforço para repreender. Fica quieto, cale-se, não precisa ficar clamando. Fique quieto. Mas só que é o seguinte, ele continuou clamando. E este clamor deste homem chegou aos ouvidos de Jesus. E quando tocou os ouvidos de Jesus, era o clamor de um carente, de um necessitado, de alguém limitado, de alguém que precisava, de alguém que as pessoas não se importavam com ele. Mas quando ele clama, o clamor dele vai direto ao ouvido de Jesus. E Jesus, diz a palavra de Deus, Jesus certamente estava caminhando, e diz a Bíblia, e Jesus parando. Jesus parou. O clamor daquele homem fez Jesus parar. Jesus parou. E ao parar, em função daquele clamor, Jesus deu a seguinte ordem:
mandou que trouxessem aquele homem. Tragam ele aqui. Jesus tinha passado por ali, certamente estava um pouco mais adiante. O clamor tocou o ouvido de Jesus, moveu o coração de Jesus. A compaixão de Deus e a misericórdia que estava lá, misturado ao amor, fez com que Jesus parasse e chamasse o homem. E agora, quem estava incomodado com o clamor daquele homem, teve que parar e abrir caminho para que alguém fosse lá buscar o cego e chamar aquele homem e dizer a ele que Jesus estava chamando. Então veja, Jesus parando mandou que lhe trouxessem. E foram lá e disseram, olha, Jesus está te chamando. Vamos lá, eu vou te levar a ele. Ele espera por você. Ele está lá, parado no caminho, te esperando. E alguém leva aquele cego até Jesus. Como deveria estar o coração daquele homem quando ele recebeu uma resposta ao seu clamor e chega alguém dizendo a ele, levanta, porque Jesus está te chamando. Eu posso perceber que o coração dele encheu-se de alegria, de gratidão, de regozijo, e ele ficou tão feliz, tão alegre, tão animado, porque Jesus o estava chamando. Ninguém queria saber dele, mas Jesus queria. Então, quando ele chega diante de Jesus, levaram ele a Jesus, e quando ele chega diante de Jesus, Jesus faz para ele uma pergunta. E a pergunta que Jesus faz para ele é a seguinte: que queres que te faça? Jesus sabia. Jesus conhecia. Jesus conhece. Nunca deixou de conhecer todas as coisas. Ele sabia que o homem era cego. E ele sabe que o cego precisa de visão. Mas Jesus pergunta àquele homem o que é que ele quer. Isto significa despertar a fé, a convicção, a confiança no pedido que está fazendo a Jesus, para que então ele possa obter a resposta naquilo que pede. Ele poderia pedir muitas coisas, tinha necessidade de quase tudo. Mas quando Jesus pergunta, que queres que te faça? Ele então responde a Jesus da seguinte forma, Senhor, que eu veja. A minha maior necessidade no momento é que eu veja. Eu preciso da visão. Eu preciso enxergar. Eu preciso dos meus olhos para olhar, para ver, para se locomover, para a vida fluir. Que eu veja. E quando ele disse isto para Jesus, Senhor, que eu veja, a resposta de Jesus foi de pronto. E Jesus então disse para ele, vê, a tua fé te salvou. Quando Jesus perguntou, Jesus estava ativando a fé no coração daquele homem. Quando ele disse a Jesus o que queria, a sua prioridade, a sua necessidade urgente, ele revelou a Jesus e Jesus respondeu da mesma forma. Ele disse, eu quero ver. Então Jesus disse, então vê. A tua fé te salvou. Quer dizer, a fé que ele exerceu em Jesus foi suficiente para a ordem de Jesus, o milagre acontecer. A cegueira desapareceu e ele passou então a enxergar. A enxergar. Então veja que isto foi uma coisa que aconteceu imediatamente. E quando ele passou a enxergar, quais foram as reações daquele homem? Então observe bem que após ele receber de Jesus o milagre, a cura,
que ele estava tanto precisando e clamando por ela, quando ele começa a enxergar, diz-nos a palavra de Deus que logo o viu e logo viu. A palavra de Jesus foi dita, milagre aconteceu. Não tem como ser diferente. A palavra ser dita hoje, o milagre acontecer amanhã. Não. A palavra dita agora, é agora que o milagre acontece. Com Jesus é assim. Com Jesus não tem esse negócio de fala hoje e se você acreditar, talvez amanhã ou depois, ou daqui 10 dias, você vai ver melhora e cada dia você vai ver uma melhora um pouquinho mais, até que se concretize a sua cura. Não, não. Jesus não faz isso. Jesus, quando dá a palavra, ele dá a palavra completa, na medida certa, para que o milagre aconteça de maneira completa. Então ele logo viu. E agora passou o quê? Já não voltou mais para mendigar. Já não voltou mais para a porta da cidade de Jericó, lá na beira do caminho. E ele agora, para onde Jesus ia, ele começou a seguir a Jesus. Estava enxergando, estava bem, recebeu o milagre, foi Jesus quem fez, então eu vou seguir Jesus. E ele começou a seguir a Jesus pelo caminho, e veja que interessante, se as pessoas estavam incomodadas com o clamor daquele homem, quando ele estava clamando por Jesus, pedindo misericórdia a Jesus, filho de Davi, se eles estavam incomodados, agora aquele homem ia fazendo barulho pelo caminho, porque ele agora estava enxergando. E uma vez que caíram as escamas dos seus olhos e ele passou a ver, a enxergar as pessoas, ele não se conteve mais. Foi tão grande o que aconteceu na vida dele que a alegria tinha que se estampar de alguma forma. E ele explodiu-se em alegria. E veja o que aconteceu. E ele seguiu a Jesus, foi seguindo Jesus pelo caminho, glorificando a Deus. Quem sabe era um pássaro, um glória a Deus, era um pássaro, um glória a Deus, era outro pássaro, a glória a Deus. Por quê? Ele estava vendo o que nunca tinha visto. E ele estava ao lado de Jesus. Quando as pessoas não queriam se importar com a necessidade dele, ele agora estava ao lado de Jesus. Jesus o chamou. E quem sem juízo poderia tirar ele do lado de Jesus? Não, você vai sair daí. Não. Foi Jesus que chamou. Jesus chamou, deixa ele lá. É assim que Jesus faz. Então ele seguiu glorificando a Deus. E o povo agora, veja como as reações, elas são contagiantes. E o povo agora, talvez até mesmo aqueles que estavam incomodados com o clamor deste homem, e diz aqui, e todo o povo, vendo isto, vendo o cego enxergar, estar agradecido a Deus, glorificando a Deus, por uma bênção, por um milagre que Jesus operou na vida dele, todo o povo agora passou a ser contagiado por aquele milagre. Porque quem presencia o milagre de Jesus, tanto quem recebe, quanto quem presencia, eles são dominados por uma atitude de gratidão, de reconhecimento de que a presença de Jesus realiza obras poderosas e maravilhosas no meio do seu povo. E aconteceu que agora, então, todos começaram a louvar a Deus. O povo dava louvores a Deus e o cego glorificava a Deus. Então, dava glória, outro dava louvor, um dava glória, outro dava ação de graças. O certo é que todos eles ali agora presenciaram, logo na entrada daquela cidade, uma coisa maravilhosa que aconteceu, que foi Jesus curar um cego. Então
Então foi isto que aconteceu e aquele dia ficou inesquecível na vida daquele homem. Jamais ele esqueceu em toda a sua vida aquele dia em que Jesus parou, movido pelo seu clamor, e chamou, e atendeu, e realizou o milagre, e supriu a necessidade que ele tinha naquele momento. Trazendo para os nossos dias, Jesus foi assunto ao céu, passou pelo processo da sua crucificação, morte, sepultamento, ressurreição, ascensão, está à direita de Deus Pai, deixou seus discípulos, deu a eles a ordem, deu a eles a autoridade para que em seu nome se pregasse o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Expulsarão demônios, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E diz a palavra de Deus que eles, tendo saído, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, com os sinais, com os milagres e com várias maravilhas que eram operadas pelo poder de Deus. E eles foram fazendo assim, e as pessoas foram se agregando, o evangelho foi ganhando fronteiras, foi atingindo nações que estavam longe, distante, e aonde quer que chegasse alguém que tinha tido experiência com Jesus, ele ia proclamando esta palavra com fé, com esperança, com alegria, com certeza, e o Senhor Jesus confirmando a palavra e as pessoas agregando-se e reunindo-se. E a nós chegou também a pregação da palavra de Deus. Alguém se colocou na brecha, alguém se colocou nas mãos do Senhor e tornou-se um porta-voz desta palavra e pregou o evangelho. E no dia o Senhor falou ao nosso coração através de alguém que estava pregando, que estava anunciando, ou que deu o seu testemunho pessoal, ou que no momento da nossa necessidade nos socorreu e falou de Jesus para nós. E ali o Espírito Santo trabalhou na nossa vida, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo e nos levou à presença de Deus e fomos então perdoados, libertos, transformados e passamos então a servir a Jesus com alegria, com gratidão, com adoração, unicamente a Ele. Foi assim que aconteceu. E os nossos dias que estamos vivendo hoje não são dias diferentes, porque os mensageiros de Deus devem estar por este mundo afora e precisam continuar anunciando esta palavra e crendo no poder desta palavra, porque a palavra de Deus não perde o poder. A palavra de Deus continua sendo viva e eficaz. A palavra de Deus é espírito e é vida. Foi isto que Jesus ensinou. E quando esta palavra é proferida pelos nossos lábios, com a convicção, com a submissão, com o temor, com a obediência, com uma vida consagrada a Deus, esta palavra também, ela vai produzir resultados aonde quer que chegue e vidas vão ser alcançadas. Mas nos nossos dias também acontece a mesma coisa que aconteceu com aquele homem que era cego. Há pessoas carentes e necessitadas procurando por uma oportunidade de chegar próximo a Jesus. E há muitas pessoas que não importam-se com a alma dos carentes e necessitados e ao invés de levá-los a Jesus, os deixam à beira do caminho e não se importam em apresentar Jesus para eles e dizer quem é Jesus, o que Jesus faz e qual o poder de Jesus para realizar a sua obra. Então, há uma necessidade de que alguém fale de Jesus para estas pessoas. Nós precisamos, à semelhança de Jesus, quando passar por estes
vilarejos, ruas e avenidas, poder discernir o clamor de alguém. Porque Jesus agora opera por meu intermédio, por seu intermédio, por nosso intermédio. Então os nossos ouvidos têm que estar bem atentos para ouvir o clamor do pobre, do necessitado, do desprezado, do desvalido, do enfermo, do desamparado. É preciso que ouçamos este clamor. E ao ouvir este clamor, fazer como Jesus. Parar, chamar a pessoa, conversar com ele, apresentar a ele ou a ela Jesus, dizer dos feitos, das obras, das maravilhas, da redenção efetuada por Jesus e que está disponível e acessível para aquelas pessoas também. Então nós precisamos fazer a nossa parte enquanto estamos nesta terra e nesta vida. Porque isto vai passar e não demora muito. Mas precisamos ouvir o clamor de quem está clamando a Deus e precisando de uma ajuda. Há muitos que querem desvirtuar. Não se incomoda não, se preocupa não. Cada um por si, que se vire. Se está nessa situação, é porque procurou esse caminho. Se está sofrendo, é porque fez alguma coisa que atraiu o sofrimento. Mas não importa se fez ou deixou de fazer, é uma alma carente, necessitada, aflita, que Jesus tem prazer em socorrer e atender. E isto ele fará por meu e por teu intermédio. Então estejamos acessíveis a Deus, disponíveis e prontos para atender quando surgir diante dos nossos olhos, à nossa frente, esta necessidade, que possamos seguir o exemplo de Jesus, parar e ouvir. Jesus não tinha pressa. Jesus estava entrando, mas o clamor fez Jesus parar. Quantas vezes nós andamos tão apressados, parece que só andamos atrasado. Para nós está tudo atrasado, está tudo em cima da hora. E a gente precisa correr. E quando você está com pressa, atrasado, você não ouve, você não vê, você não percebe, você não sabe nada. E perde até mesmo o cuidado e a prudência. Quantas pessoas com pressa, às vezes levam um escorregão, cai e se machuca, outras vezes vão atravessar uma avenida, não vê um carro, não vê uma coisa, são acidentados e trazem prejuízos, porque estava com pressa. Quando alguém vai dizer, fala, não vi, não ouvi, não percebi. Por que não ouviu? Por que não viu? Por que não percebeu? Porque estava com pressa. E a pressa congela as sensações da pessoa, de visão, de audição, de percepção. E ela não ouve, não vê e não escuta nada. E às vezes tem alguém gritando, chamando a atenção da pessoa para um perigo iminente, mas ele não vê e não ouve. Por quê? Está com pressa. As coisas de Deus não são feitas com pressa. Também não são feitas com atraso. As coisas de Deus são feitas no tempo e no espaço preparado por Deus. Sem pressa, sem correria, sem afobação, sem aflição, com a sintonia voltada para a presença de Deus, para entender o que está sucedendo à nossa volta e como podemos ser bênção de Deus para quem está precisando. Então, Jesus nos dá esta lição. Embora indo fazer alguma coisa na cidade, quando ele ouve um clamor, o clamor desce ao coração de Jesus, ele para. Ao parar, ele pede que traga o homem. Ao trazê-lo, Jesus então pergunta a ele diz o que quer, Jesus dá a ordem, ele recebe o milagre e vai seguir a Jesus.
Veja que importante. Aconteceu o milagre e ele passou a seguir a Jesus. Existem pessoas que é assim. Quando Jesus opera na necessidade deles, no problema, na limitação em que está sofrendo, eles de pronto passam a seguir a Jesus. E vão segui-lo até o fim da vida, porque eles são o milagre vivo. Aconteceu com eles a operação de Deus. Há outros que servem a Jesus, recebem a Jesus, quando a palavra de Deus é anunciada e alcança-lhe o coração, pode ter enfermidade, pode ter limitações, pode ter o que for, mas eles vão servir a Jesus independente da cura. Porque se cura, é Jesus. Se não cura, Jesus é a mesma coisa. Jesus não muda. E o poder dele também não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então Jesus era ativo na época que esteve aqui, é ativo hoje e continuará sendo ativo no futuro. Jesus não tem era ou será. Ele é sempre. Sempre presente, sempre atuante, sempre operando, sempre socorrendo, sempre ajudando, sempre curando, sempre salvando, sempre libertando, sempre direcionando. E nós estamos aqui por causa da operação de Jesus na nossa vida. Então precisamos aprender com Jesus. E as pessoas, à medida em que forem sendo alcançadas e experimentarem os milagres de Deus, a cura e a libertação na vida, eles vão servindo a Jesus. O homem precisava de visão física. E Jesus deu a ele visão física e deu a ele também salvação. Então veja que a obra de Jesus é completa. Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Ou seja, a fé fez com que você passasse a enxergar e esta fé também salvou a sua alma. E tanto é verdadeiro que o homem seguiu a Jesus. Se fosse só a cura física, talvez ele voltasse pelo caminho. Mas não. Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Então, a palavra de Jesus para salvação é cura e libertação. Ele foi curado da cegueira física, foi liberto do pecado e passou a seguir a Jesus, glorificando a Deus. E quem viu a transformação, a operação na vida do homem, começou a dar louvores a Deus. Você tem louvado a Deus pela salvação das almas? Você tem glorificado a Deus quando Ele cura os enfermos, quando Ele opera milagres e maravilhas? Existem muitas pessoas que quando Jesus opera cura e milagre na vida de alguém, ao invés de eles sentirem-se alegres, eles ficam tristes, porque eles queriam que acontecesse na vida deles. Como aconteceu na vida do outro, eles então não sentem alegria. E não é assim. Quando um benefício é concedido a uma pessoa, os demais que estão ali devem se alegrar, porque ali foi uma vitória, foi uma bênção, como se fosse nossa, como se fossem os nossos olhos que estavam sendo abertos naquele momento. Deve ser este o sentimento do nosso coração quando Jesus opera milagres e maravilhas. E Ele continua operando hoje, amanhã e sempre. Jamais deixará de continuar operando os seus milagres e as suas maravilhas. Então, sintetizando, aprendamos com Jesus a ouvir o clamor do aflito, do necessitado, do perdido, do desamparado, do desencaminhado, daqueles que estão sem destino pela vida. Ouçamos o clamor daquela alma e falemos a eles de Jesus.
e a presença de Jesus se fará real naquela vida e haverá uma transformação, haverá libertação, haverá cura, haverá salvação, haverá revestimento espiritual naquela vida e ele vai passar a bendizer, glorificar e agradecer a Jesus pelo caminho. Que esta palavra possa encontrar aceitação no teu e no meu coração e que nós estejamos atentos, disponíveis, com os olhos abertos, com os ouvidos atentos e com a percepção ativa para perceber, sentir e ver e ouvir o clamor das pessoas e nos colocar como resposta de Deus para estas pessoas, para que a vida delas sejam encaminhadas para a glória de Deus. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a cada um de nós. Quero agradecer aquelas pessoas que já estão inscritas no canal e pedir a você que ainda não o é, que você possa se inscrever, acionar o sino, dar o seu like, colocar ali o seu comentário e que possamos prosseguir servindo a Jesus com alegria, com gratidão e com disponibilidade para que Ele se utilize da nossa vida para a glória do seu santo e bendito nome. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Amém.